nosso ateliê é um ateliê vocacionado para a arquitetura personalizada, fundamentalmente moradias de luxo, em que desenvolvemos projetos desde o início até ao fim, ou seja, desde o desenvolvimento da arquitetura geral até a arquitetura de interiores. Eu costumo dizer que a arquitetura começa normalmente no terreno e no lugar onde a arquitetura vai ser implantada e termina no puxador, que é aquilo que nós gostamos de fazer. Pela minha especialidade, que é arquitetura e design, procuro sempre clientes que queiram um trabalho totalmente personalizado. Normalmente procuram-me por este tipo de arquitetura personalizada, por uma arquitetura que é pensada desde o princípio ao fim. Porque as pessoas que me conhecem ou que me indicam nos meus trabalhos sabem que eu tenho esta preocupação de desenhar os espaços exteriores, os espaços interiores, o detalhe, desenhar por vezes até uma cadeira, um objeto mobiliário dentro da casa. A minha equipa é uma equipa que normalmente vem ter comigo, ou seja, ela vai se constituindo porque conhece o meu trabalho quer de arquitetura, quer de design, e normalmente quer desenvolver trabalho comigo porque eu tenho estas características em termos de desenvolvimento de projeto. Eu gosto de desenhar tudo, não me limito a desenhar a arquitetura geral, desenho os espaços exteriores, trabalho com arquitetos paisagistas, mas participo também nesses projetos, desenho a arquitetura geral, procurando também com os próprios engenheiros e as especialidades desenvolver partes técnicas e depois nos interiores procurar desenvolver também todos os detalhes e depois até com os próprios designers que me acompanham desenhar todo o tipo de mobiliário que faz parte da arquitetura. Portanto, esta é a minha abordagem e a abordagem também, normalmente, a equipa que trabalha comigo quer fazer no trabalho, no meu ateliê. Sempre tive essa preocupação, desde o início da minha carreira. Eu fui professor universitário desde 1997, praticamente logo a seguir a ter acabado os meus estudos, porque eu fiz arquitetura em Portugal e depois design em Itália. E quando regressei, o meu maior projeto foi a Expo 98. Eu fui diretor de um dos planos da Expo 98 e logo a seguir fui convidado pelo arquiteto Trofa Real, com quem trabalhei, a ensinar na universidade. E, portanto, a parte cultural e tudo aquilo que envolve a arquitetura e o design foram para mim sempre fundamentais. Sempre que faço uma abordagem, seja ela qual for um projeto, eu tenho sempre essa preocupação, não só de responder a um requisito técnico e até funcional, mas também a tudo aquilo que tem a ver com a componente cultural. Nós, não só no nosso ateliê temos feito trabalho de âmbito cultural, ligado diretamente aos nossos projetos, como também para outros. Só para dar uma ideia, no próximo domingo, em que o arquiteto mais importante e mais conhecido no mundo inteiro português, que é o Álvaro Siza, faz 90 anos, eu sou parte do documentário que foi feito e que vai relatar toda a vida do Siza Vieira. O cineasta é um cineasta brasileiro que eu próprio descobri e propus para fazer este documentário. Ora, isto é a demonstração de que a minha preocupação não é só a abordagem cultural nos trabalhos que eu faço, mas também dos outros. E, portanto, procuro sempre ser um interveniente na arquitetura, também deste ponto de vista cultural, organizando exposições ligadas ao design ou à arquitetura, colóquios, promovendo documentários a arquitetos. Portanto, procuro ter prazer na minha profissão, tanto na componente prática como na componente teórica.
Nossos projetos, cada projeto é um projeto e, portanto, não estou normalmente, passo a expressão, agarrado a um material específico. Eu gosto precisamente do desafio de, quando tenho um projeto pela frente, procurar materiais novos, procurar materiais que me satisfaçam tanto de um ponto de vista funcional como de um ponto de vista estético. Procuro normalmente materiais que tenham boa resistência, durabilidade. Eu costumo dizer que envelheçam bem, porque todos os materiais envelhecem, mas nem todos envelhecem bem. E, portanto, essas características são fundamentais. Quer dizer, então, que não tenho um tipo de material específico no meu trabalho, não estou refém de um material com determinadas características, mas procuro introduzir um material que seja também uma mais-valia para a obra que estou a desenvolver. Normalmente, na arquitetura, as pessoas em geral têm tendência a olhar para as fotografias ou a verem uma obra e veem-na como um todo. E muitas vezes não se apercebem que os materiais são a característica fundamental. E, portanto, os materiais é que revelam muitas vezes a qualidade da arquitetura. E são eles que são um elemento fundamental nessa mesma arquitetura. A arquitetura, na minha opinião, está a ficar demasiadamente técnica. Outro problema que eu vejo neste momento na arquitetura é existir uma exagerada especialização. O que é que eu quero dizer com isto? Os arquitetos cada vez têm menos uma noção global da arquitetura, cada vez se especializam numa ou noutra área. Os próprios clientes, quando procuram o arquiteto porque ele tem uma determinada experiência numa determinada área. E eu acho que isto não é positivo. Eu tenho uma ideia da arquitetura ou do trabalho do arquiteto mais abrangente. O arquiteto, no fundo, pensa a arquitetura independentemente de ela ter uma determinada função. Essa função ele vai, digamos assim, designá-la mais tarde. E se esse arquiteto não tem conhecimento na especificidade a qual se destina essa arquitetura, ele vai ter que estudar e vai ter que se tornar expert quando está a fazer esse trabalho. Então, o que eu vejo no futuro da arquitetura é que existe algum comprometimento relativamente a uma arquitetura que é de pessoa A ou de pessoa B porque tem uma função A ou uma função B. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer então que um determinado arquiteto é chamado a um tipo de arquitetura específica. Isto, por exemplo, entre a arquitetura geral e os interiores acontece muito. A maioria dos clientes tem a ideia que o arquiteto que desenvolve a arquitetura geral não faz o trabalho ao nível dos interiores e, portanto, acham que há um arquiteto especializado para fazer o espaço interior e desenvolver tudo o que diz respeito aos interiores e, inclusivamente, até à decoração, o mobiliário, etc. E eu acho que hoje em dia, cada vez, os clientes veem o arquiteto a fazer, digamos, uma abordagem global. E perde-se aqui um elemento fundamental, que é o elemento de continuidade, ou seja, em que a arquitetura interior é uma continuidade do exterior e vice-versa. E isto perde-se precisamente porque há vários intervenientes e nem sempre eles estão sintonizados. Então esta é a minha maior preocupação relativamente ao futuro. Este é o lado mais negativo, mas de um ponto de vista de olharmos de uma forma mais positiva, acho que a arquitetura tem estado a evoluir bastante bem e, embora não exista ainda o reconhecimento do trabalho do arquiteto como deveria existir, eu julgo que cada vez mais as pessoas têm noção de que é fundamental ter um arquiteto. Não é só uma questão legal, para poderem ver um projeto aprovado, mas perceberem, ou estão a perceber, cada vez mais que o arquiteto é fundamental enquanto interveniente de garantia qualidade de uma determinada obra de arquitetura. E isto é fundamental e eu julgo que nesses termos temos feito francos progressos.
Para quem está a começar a profissão, e eu que dei aulas até praticamente 2 anos atrás, eu deixei de dar aulas desde 1997, quando veio o Covid, fiquei aborrecido com o ensino à distância, o ensino através de um ecrã de computador e, portanto, deixei de dar aulas, mas durante muitos anos ensinei, durante muitos anos recebia vários estudantes no meu ateliê, ainda hoje recebo estudantes internacionais, portanto tenho uma noção muito clara aquilo que, no fundo, deve ser o trabalho de um estudante e aquilo que deverão ser as expectativas. Dar conselhos é sempre difícil, porque muitas vezes, até mesmo pela nossa idade e o distanciamento que vamos tendo relativamente aos mais jovens, nem sempre os nossos ensinamentos são os melhores. O importante, eu julgo, que é termos a noção que as gerações vão mudando, as necessidades são outras e, portanto, existe um enquadramento totalmente diferente. O único conselho, e pela experiência do meu trabalho, que dou a um estudante é que entendam sempre que as tecnologias são excepcionais para nos auxiliarem no nosso trabalho, ou seja, as ferramentas informáticas que nos permitem hoje desenvolver um tipo de trabalho que antigamente não nos permitiam, mas não deixem de pensar com a cabeça e com a mão. Com a mão, desenhando, com a cabeça, mesmo com uma futura inteligência artificial em desenvolvimento, em que se calhar no futuro muitos estudantes serão auxiliados até por essa inteligência artificial a criarem, mas não deixem de pensar pela sua própria cabeça. Eu acho que uma boa ferramenta informática é um excelente instrumento de trabalho, mas se nós formos capazes, se nós formos realmente bons no nosso trabalho.